gentios não passam de ídolos. Foi o Senhor quem fez os céus. Diante dele a honra e a majestade. No seu templo o poder e o esplendor. Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia. Dai ao Senhor, ó família dos povos, dai ao Senhor glória e poder. Dai ao Senhor a glória do seu nome. Levai-lhe oferendas e entrai nos seus átrios. Cristo ressuscitou. Aleluia, aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Meus irmãos e minhas irmãs, celebramos esta semana este grande dia da vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, a sua ressurreição. Peçamos também nós a graça de ressuscitar com Cristo para uma vida nova. Reconheçamos-nos por isso mesmo necessitados da misericórdia do Pai. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, misericórdia. Nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, paz na Senhor Deus.
Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. O Santo, só vós, o Senhor, só vós, o Altíssimo, Jesus Cristo. Oremos. Senhor nosso Deus, que pelo batismo aumentais continuamente a vossa Igreja com novos filhos, concedei-lhes a graça de serem fiéis na vida ao sacramento que pela fé receberam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, com os 11 apóstolos, ergueu a voz e falou ao povo. Homens de Israel, ouvi estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem acreditado por Deus junto de vós, com milagres, prodígios e sinais, que Deus realizou no meio de vós, por seu intermédio, como sabeis. Depois de entregue, segundo o desígnio imutável e a previsão de Deus, vós destes-lhe a morte, cravando-o na cruz, pela mão de gente perversa. Mas Deus ressuscitou, livrando-o dos laços da morte, porque não era possível que ele ficasse sob o seu domínio. Diz David a seu respeito: o Senhor está sempre na minha presença, com ele a meu lado não vacilarei. Por isso o meu coração se alegra e a minha alma exulta, e até o meu corpo descansa tranquilo. Vós não abandonareis a minha alma na mansão dos mortos, nem deixareis o vosso santo sofrer a corrupção. Destes-me a conhecer os caminhos da vida, a alegria plena em vossa presença. Irmãos, seja-me permitido falar-vos com toda a liberdade. O patriarca David morreu e foi sepultado, e o seu túmulo encontra-se ainda hoje entre nós. Mas, como era profeta, e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que um descendente do seu sangue havia de sentar-se no seu trono, viu e proclamou antecipadamente a ressurreição de Cristo, dizendo que ele não o abandonou na mansão dos mortos,
nem a sua carne conheceu a corrupção. Foi este Jesus que Deus ressuscitou, e disso todos nós somos testemunhas. Tendo sido exaltado pelo poder de Deus, recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo, que ele derramou, como vedes e ouvis. Palavra do Senhor. Guardai-me, Senhor, esperei em vós. Guardai-me, Senhor, esperei em vós. Senhor, porção da minha herança e do meu cálice, está nas vossas mãos o meu destino. O Senhor está sempre na minha presença, com Ele a meu lado não vacilarei. Guardai-me, Senhor, esperei em vós. Por isso o meu coração se alegra e a minha alma exulta, e até o meu corpo descansa tranquilo. Vós não abandonareis a minha alma na mansão dos mortos, nem deixareis o vosso fiel sofrer a corrupção. Guardai-me, Senhor, esperei em vós. Dar-me-eis a conhecer os caminhos da vida, alegria plena em vossa presença, delícias eternas à vossa direita. Guardai-me, Senhor, esperei em vós. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Este é o dia que o Senhor fez. Exultemos e cantemos de alegria. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Maria Madalena e a outra Maria
que tinham ido ao túmulo do Senhor, afastaram-se a toda pressa e cheias de temor e de grande alegria, e correram a levar aos discípulos a notícia da ressurreição. Entretanto, Jesus saiu ao seu encontro e saudou-as. Elas aproximaram-se, abraçaram-lhe os pés e prostraram-se diante dele. Disse-lhes então Jesus: Não temais. Ide avisar os meus irmãos que devem ir a Galiléia. Lá me verão. Enquanto elas iam a caminho, alguns dos guardas foram à cidade participar aos príncipes dos sacerdotes tudo o que tinha acontecido. Eles reuniram-se com os anciãos e, depois de terem deliberado, deram aos soldados uma soma avultada de dinheiro com esta recomendação: dizei, os discípulos vieram de noite roubá-lo, enquanto nós estávamos a dormir. Se isto chegar aos ouvidos do governador, nós o convenceremos e faremos que vos deixe em paz. Eles receberam o dinheiro e fizeram como lhes tinha ensinado. Foi este o boato que se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, agora a maior parte de vós está sentadinho, está confortável, pois esses bancos são até de certa forma confortáveis para quem aí se senta, almofadados. Entretanto, estamos aqui, é verdade, de passagem. Alguns, quem sabe, estão a regressar depois de passarem a Páscoa fora das suas residências, então estão de viagem. Outros estão de passagem, outros em peregrinação, mas estamos sempre em determinada dinâmica. Não vamos criar aqui raízes, vamos continuar a nossa caminhada. É uma paragem salutar. Rezar um pouco, pensar, porque vivemos já em tamanho stress no dia a dia. Tanta corrida. Reparem que nas leituras de hoje vimos que as mulheres corriam depois de visitarem o túmulo. Corriam para avisar os apóstolos do sucedido, que o Senhor não estava lá, de que lhe tinha aparecido alguém que lhes tinha dito para irem à Galileia, que lá encontrariam Jesus. E o próprio Senhor aparece-lhes pelo caminho. Vão parar, vão contemplar o Senhor, vão seguir depois o seu curso, vão começar a anunciar a sua ressurreição. Temos outros que também corriam. Alguns dos soldados correram e foram ter com os sumos sacerdotes, dizer que o corpo do Senhor tinha desaparecido e contar o que tinha acontecido, que a pedra do túmulo se tinha aberto, que a luz, que aquele que não conseguiram contemplar, que caíram prostrados por terra, como que adormecidos, assustados com o que tinha acontecido. Tanta gente que corre. Correm as mulheres, correm os guardas, corre o tempo. É o tempo que passa inexorável e irreparavelmente. Também assim o tempo da nossa vida. E também nós muitas das vezes corremos. Alguns gostam até de meter o pé no acelerador, hein? E às vezes se calhar não pisam mais porque as regras de trânsito não permitem ou porque sabem que a polícia anda por aí, na caça à multa, na sua operação da Páscoa, também
a vigiar para que as pessoas dirijam com segurança. Mas vivemos num stress no dia a dia. Todos correm. Para onde corremos nós? E fica então esta questão. Transformamos a nossa vida numa corrida para quê e para onde? Corremos para a morte. Ela virá. Não sabemos nem o dia nem a hora. Para que correr tanto? Por que não parar? Por que não dar um sentido à nossa vida? Para não corrermos que nem umas galinhas, ou por outra, que nem umas baratas tontas, como se costuma dizer. Em tantos afazeres da nossa vida, em tantos trabalhos, em tantas aflições, em tanta correria sem sentido. Temos no Evangelho de hoje 2 caminhos. As mulheres que vão anunciar a ressurreição de Jesus. Os soldados que correram e que se corromperam. Recebem dinheiro. Há quem corra muito também pelo dinheiro. Vive para trabalhar, não trabalha para viver. E se calhar, por um pouco mais, também se deixa corromper. Estes soldados correram para a corrupção. Ofereceram-lhes dinheiro. Aceitaram a mentira. Começaram a espalhar por todo o lado de que tinham roubado o corpo do Senhor. Temos aqueles então que estão numa corrida desenfreada, mas para o mal. E nós, para onde corremos? A primeira leitura ajuda-nos também, dos Atos dos Apóstolos. Pedro. É o primeiro discurso de Pedro após o Pentecostes. E Pedro vai falar do Senhor, vai anunciar a ressurreição do Senhor, vai lembrar o Salmo 16 que era atribuído a Davi, a falar da não corrupção do corpo. E ele diz, mas Davi, que sabemos onde está o túmulo dele. O corpo dele corrompeu-se, morreu. Mas quem é então o incorruptível de que nos fala o profeta Davi? É Jesus. Anuncia a ressurreição sem temor. E vemos então que nessa corrida, de um lado a corrida para espalhar a mentira e do outro lado, aqueles que vão cheios de alegria a anunciar a verdade. Cristo, caminho, verdade e vida. Anunciar a ressurreição. Vemos como se dá a vitória do bem sobre o mal. Daqueles que anunciam Deus diante daqueles que anunciam a mentira. Daqueles que proclamam ao mundo a verdade diante daqueles que vivem a corrupção da inverdade. E nós? Para onde corremos? Para onde caminhamos? A quem anunciamos na nossa vida, no meio de tanta correria? Em que direção nós vamos? Termino com uma pequena historinha que eu li uma vez numa revistinha das seleções do Reader's Digest, que contava uma história, uma revista antiga, contava uma história. Encontrei isso no meio de umas revistas velhas e achei aquela história engraçada que eles a davam por verdadeira. Não me recordo onde tinha sido, recordo-me da história em si. Que numa determinada povoação, uma povoação muito pequenina, um dia um vendedor de jornais, que certamente um rapazola, que devia estar atrasado para alguma coisa, correndo, deu um encontrão, esbarrou ali com um homem, e o homem furioso começou a correr atrás do miúdo à procura de satisfações, e uns quantos que estavam por ali a começar a ver a cena do miúdo a correr, do homem atrás dele, de uma confusão que se gerou, alguém teve a infeliz ideia de dizer: a barragem. Se calhar a barragem está para arrebentar. Na verdade, aquela era uma povoaçãozinha que vivia sempre com muito medo, pois ela tinha-se formado a partir de uma barragem que tinham construído. E sabemos que o rebentar de uma represa ou de uma barragem traz a destruição.
Pois gerou-se o pânico entre o povo de um momento para o outro de que a barragem estaria para estourar. E começa aquela gente toda a correr pela rua, desnorteada, a dizer a barragem, a represa vai arrebentar. Contava à revista, no meio daquele caos, que houve até verdadeiros heróis. Gente que o colocou às suas costas, pobrezinhos que mal podiam caminhar, crianças que choravam pela rua, e subiram todos aquele monte mais próximo da cidade, por ali acima, numa correria desenfreada. Quando tal, claro, houve alguém com bom senso que lá chamou, foram ver, não estava a acontecer nada com a barragem estava íntegra, tinha-se gerado um pânico generalizado, todos correram para cima do monte, chegaram lá acima mais mortos do que vivos. E depois? Para dizer àquela gente que não havia problema, para trazê-los de volta. Houve gente que já não tinha pernas para descer. Tiveram que ir os bombeiros, tiveram que ir resgatar aquela gente ali de cima. Mas tinha sido aquilo. O Evangelho foi proclamado por um brasileiro. No Brasil eles têm esta expressão, o estouro da boiada. Brum, quando se dá uma coisa e aqueles bois todos... Brum, brum, brum. Aquilo ninguém se mete à frente. É o estouro da boiada. Às vezes parece que vivemos assim num estouro da boiada neste mundo. Vamos por aí afora, atarefados. Vamos por aí afora a trabalhar. Vamos por aí afora sem um rumo. Vamos por aí afora no stress. Vamos. Precisamos parar, como as santas mulheres. Precisamos encontrar-nos com Jesus. Precisamos saber qual o sentido da nossa vida. Não vamos nós com esse marasmo do mundo que segue às vezes um mesmo caminho. Vamos marcar muitas das vezes a diferença. Vamos anunciar no mundo de hoje, com coragem e confiança, sem temor, a Cristo que ressuscitou. A alegria da nossa vida, sentido do nosso viver. Irmãos e irmãs, a pregação dos apóstolos centra-se desde o início no mistério da nossa fé, a morte e a ressurreição de Jesus. Oremos àquele que pela ressurreição venceu a morte, dizendo: Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que a fé em Jesus ressuscitado contagie de tal forma a Igreja inteira que ela a proclame como Pedro e os 11 apóstolos, oremos, irmãos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que a fé em Jesus ressuscitado seja mais forte do que a mentira dos seus inimigos e mais poderosa do que a força do dinheiro e do poder, oremos ao Senhor. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que a fé em Jesus ressuscitado, notícia alegre no coração de Madalena, vença o temor de cada irmão e cada irmã, oremos ao Senhor. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que a fé em Jesus ressuscitado dê mais firmeza aos corações do que vacilam e reanime os que se sentem mais deprimidos, oremos ao Senhor. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que a fé em Jesus ressuscitado dê alegria aos que entre nós andam tristes e dê a vida eterna aos que partiram, oremos ao Senhor. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Senhor Jesus, que fostes morto e estais vivo, fazei que andemos sempre junto de vós para aprendermos os vossos caminhos. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo.
Ora, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai benignamente, Senhor, as ofertas do vosso povo, de modo que, renovado pela profissão da fé e pelo batismo, mereça alcançar a bem-aventurança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste dia em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, morrendo, destruiu a morte e ressuscitando, restaurou a vida. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultem os homens por toda a terra e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, proclamam a vossa glória. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a carne, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho,
Nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Antônio Marto e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os à luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor.
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Celebremos a festa com o pão ázimo da pureza e da verdade. Aleluia. Aleluia. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Celebremos a festa com o pão ázimo da pureza e da verdade. Aleluia. Aleluia. Cantai ao Senhor um cântico novo, pelas maravilhas que Ele operou. A sua mão e o seu santo braço lhe deram a vitória. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Celebremos a festa com o pão ázimo da pureza e da verdade. Aleluia. Aleluia. Os confins da terra poderão ver a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor, a terra inteira. Exultai de alegria e cantai. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Celebremos a festa com o pão ázimo da pureza e da verdade. Aleluia. Aleluia.
Cantai ao Senhor ao som da cítara, ao som da cítara e da lira, ao som da tuba e da trombeta. Aclamai o Senhor, nosso Rei. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Celebremos a festa com o pão ázimo da pureza e da verdade. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, louvor a vós, ó Cristo, aleluia, 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 louvor a vós, ó Cristo, aleluia, aleluia. O Senhor ressuscitou, chegou a hora do Senhor, aleluia. Ó Cristo, amor eterno, ó Cristo, glória a vós. Aleluia, aleluia, louvor a vós, ó Cristo, aleluia, aleluia. Oremos. Senhor nosso Deus, protegei sempre com paternal bondade a vossa Igreja, para que, renovada pelos mistérios pascais, mereça chegar à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vou agora abençoar os objetos religiosos que tiverdes convosco. I will now bless the religious objects. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto,
Assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos da fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia.